várias pessoas começam a entrar aquela busca assim de olhar assim, poxa, eu trabalho, e evidente que quando você tem que alimentar os filhos, né, e ali o alimento não chega fácil, o propósito da vida é dar de comer às crias e fazer elas crescerem. Mas é muito comum, se você não está lutando com uma doença ou por algo assim que está ameaçando a sua sobrevivência, tipo assim, eu preciso de um lugar para morar, porque estou na rua, né? Estou quase na rua. Quando algumas coisas já estão estabelecidas, é muito comum as pessoas começarem a falar assim, poxa vida, eu preciso me envolver com algo mais significativo. Trabalhei, fiz isso, mas preciso de uma causa, preciso de um projeto, preciso de uma conexão. Não dá para viver sendo turista, não dá para viver sendo servido. Existem muitos dilemas. E isso não é uma experiência assim do povo da igreja. Não, isso é comum entre o ser humano. O ser humano olhando para a realidade quando ele tem aquele choque assim de perceber assim, ó, uau, a vida é difícil, né, gente? Tem um monte de realidades no mundo que está fragmentada. E daí algumas das pessoas você fazem a pergunta, como que eu posso ajudar esse negócio? O que eu posso fazer para colaborar? O que eu posso fazer para me envolver? Tem gente que fala assim, poxa, eu vou lidar com causas ambientais, eu vou plantar árvore, porque eu vou tentar separar o lixo, né? Porque está muito bagunça esse negócio, é muita poluição, os mares estão cheios. Outros falam assim, poxa, eu vou parar de gastar tanta energia que polui, né? E aí a pessoa começa a migrar, vou poupar água, e assim vai, você começa a ser provocado assim, eu preciso me envolver com algo mais significativo. E isso é um presente, de verdade, é muito bacana quando você tromba com pessoas que perceberam que a vida tem coisas mais significativas. Pessoas que distanciaram um pouquinho do que é fútil, e elas começaram a pensar para além delas, pensar na humanidade, no planeta, e envolver a dinâmica dela. É impressionante como a sensação que essas pessoas começam a desfrutar é assim, poxa, tem um incêndio enorme, você já deve ter ouvido essa analogia, e eu não tenho condições de apagar todo esse incêndio, assim é o mundo, né? Tem um incêndio enorme, e eu estou falando em termos metafóricos, e também tem os literais aí, e você é um beija-florzinho, né? Indo ali no rio, e jogando aguinha, né? E daí o pessoal desdenha o elefantão, que podia pegar um montão de água, para, você acha que você vai pagar esse fogaréu todo? Não, não vou pagar, mas eu estou fazendo a minha parte, tapão no rosto. É bacana demais isso, é muito especial isso. E você sabe o que acontece? A Bíblia, que a gente se debruça sobre ela é o livro de Deus. Ela é o livro da verdadeira história do mundo, da maneira de contar essa história. Deus conta essa história, falando um monte de episódios, um monte de situação, mas é também o livro que mostra como Deus, ele envolve pessoas das mais comuns possíveis, no projeto de redenção. É muito bacana isso. E é curioso que nessa jornada de envolver pessoas, ele dá um significado enorme para história dessas próprias pessoas. Porque fica imaginando assim, o dono do gibi do mundo está escrevendo um tanto de história. E de repente você tromba com o autor que está escrevendo um monte de história. E aí ele fala assim para você, ei, que tal você participar da história que eu estou escrevendo? Essa é um dos jeitos de contar as verdades da Bíblia. E é impressionante quando você encara as histórias da Bíblia, ouve as histórias da Bíblia, essas histórias começam a entrar no seu coração e de repente você percebe que o dono da história, ele está vivo, esse livro é um livro vivo, e ele está chamando você não apenas para contar a história para as pessoas, é isso que a gente faz, mas ele te chama para entrar nas histórias, e para você mesmo participar da história. E daí o que acontece?
Sabe o que acontece? Acontece quando isso começa a ser sugestionado por Deus, provocado, dele falar assim, vamos participar da minha história? E ele faz isso assim, como, André? Como que é isso aí, André? Eu não sou tão experiente, não estou nesse negócio. Será que Deus está me chamando? Ele já me chamou? Sim. A gente fala assim, usa, normalmente a igreja e o pessoal, o povo da igreja, usa assim, olha, Deus quer usar a sua vida. Você já deve ter ouvido isso aí. Tem uma música que a gente canta, vez por outra, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. E daí depois o refrão é, eu quero ser usado. Para quem não é da igreja, a gente, se fosse explicar isso, você fala assim, ó, por que a gente fala que é ser usado por Deus? É usado no bom sentido, é a ideia de que é uma ferramenta, é um instrumento, mas um outro jeito de falar disso é assim, ó, Deus está escrevendo uma história e Ele chama a gente para participar da história dela. E vez por outra, um cristão com esse repertório já em mente, ele fala assim para a gente, ei, Deus quer usar a sua profissão para os motivos dEle. Daí outro chega assim, olha, Deus quer usar o seu trabalho, o seu jeito, os seus dons, as suas características, as suas habilidades, a sua paixão. Sabe essa necessidade? E aqui é uma pista legal. Quando uma pessoa recém-chegada na comunidade de fé, ou nessas coisas do caminho de Jesus, pergunta para a gente assim, como assim eu entendo que Deus está me chamando para fazer algo? É legal que os mais sábios, eles contam algumas coisas assim para a gente, olha, normalmente, uma das formas que Deus tem de nos despertar para algo que Ele está fazendo, é deixando nossa consciência e as nossas percepções afloradas com determinada realidade. Em outras palavras, se você está enxergando uma necessidade, e esse enxergar a necessidade, esse perceber a necessidade, está mexendo com você, e mexendo de todos os sentidos, mexendo no sentido de você reclamar, mexendo no sentido de você falar assim, não aguento esse negócio, aí alguma coisa precisa ser feita, sabe, daí você mexe para lá, mexe para lá, mexe para lá. Se você sentasse com uma dessas pessoas de mais sabedoria na caminhada cristã, você ouviria elas falarem assim, porque eu ouvi gente falando isso, se essa necessidade está te incomodando tanto, é bem possível que Deus esteja te chamando para ser uma resposta para essa própria necessidade. É muito legal isso, é espetacular isso. Então, fica aqui pista aqui, ó. Ai, vou tomar cuidado com o que eu reclamo. Vou tomar cuidado, porque eventualmente algumas coisas acontecem, e quando essas coisas acontecem, dessa chamado, a gente fala assim, poxa, eu não posso. Eu vou dar exemplos clássicos para vocês, por quê? Porque esse mês a gente vai trabalhar sobre um tema chamado Eu Vejo em Você. Eu vejo em você. Essa ideia de eu vejo em você é a conceituação de que já aconteceu na sua vida. Antes de você ser o profissional que você é, na área que você é, alguém, em algum momento da sua vida, chegou para você e disse assim, rapaz, mas você leva jeito por isso. É um jeito de Deus mesmo ter colocado você nas coisas que você está fazendo. Olha, nossa, isso aí que você fez foi tão bom, foi tão especial, que legal, que bacana. Isso foi um jeito de diversos momentos da vida alguém dizer para você, você leva jeito. Seja na área musical, seja na área profissional, seja em alguma coisa que você inicialmente falou assim, poxa, eu vou começar a eu fico imaginando as primeiras receitas da Juliana, gente, fala baixinho para ela não ouvir. Ela faz uns doces que acabam com a diabetes do Júnior. Porque é terrível, é muito bom. E eu fico imaginando no começo, quando ela arriscou nas primeiras, e se ela tivesse tido o resultado que eu obtive, ela não ia estar continuando do jeito que ela está hoje. Porque eu certamente não tive o resultado que ela teve. Não foi aquela coisa, uau. Mas alguém, em alguns momentos, foi marcando a vida dessa, você leva jeito. E aquilo dali foi se inclinando, a ponto de ser e fazer tão bem o que faz hoje. É assim. Esse eu vejo em você é o ponto de partida em muitos momentos de Deus nos encaminhar para uma situação que a gente imaginava que não teria condições de chegar. E a Bíblia tem essa coisa do eu vejo em você em vários episódios. E hoje eu quero chamar para a história um sujeito que tem um nome
Eu nunca conheci alguém com esse nome, mas deve ter, porque os crentes são muito assim, inspirados e estimulados pelos nomes da Bíblia. Eu conheci um sujeito chamado Sóstenes, e está na Bíblia esse nome, foi um parceiro de Paulo, mas quando eu conheci o sujeito, o Sóstenes, eu nem lembrava que esse nome tinha na Bíblia, porque não é um nome que salta aos nossos olhos. E hoje o nome do sujeito é Amós. Amós é um sujeito da Bíblia que tem uma história muito interessante, porque Deus viu algo nele, mas ele não era experiente. E vez por outra, quando alguma coisa Deus está querendo nos encaminhar para uma situação, um dos argumentos que a gente usa sobre não querer fazer, não querer se envolver, não querer ir para aquele projeto, para aquela nova iniciativa, para aquilo que Deus está deslumbrando no nosso caminho, é falar assim, eu não tenho experiência nisso. E de fato, a sabedoria que a gente vai colecionando na vida, demanda que muitas atividades a gente precisa de experiência. No entanto, isso não é regra no mundo de Deus. Não é regra no mundo de Deus. O Moisés, que eu li o texto logo que a gente começou, ele não tinha experiência em libertar o povo. Na verdade, não tinha nem estágio, nem faculdade para esse tipo de coisa. E Deus levou Moisés para essa grande libertação. Eu posso dizer que Josué teve uma experiência parecida com Moisés, mas foi apacentando um povo no deserto. Ele não tinha experiência de batalha, de conflito extremo, que ele teve que enfrentar logo que Moisés morreu, e ele adentrou a terra prometida. Não dá para dizer também que Davi teve uma experiência larga no palácio de entender de política e de monarquia, de dinastia, porque ele tinha um rei que foi um péssimo exemplo, ou viu ele de longe, mas assim, não era alguém que caminhou com um pai que era rei e ele sucedeu um reinado. Não, o pai dele era um camponês, ele cresceu cuidando de ovelha. Então, Deus não tem essa coisa da experiência. Eu estou falando isso porque a vida e o mundo em constante mudança lança sobre nós inúmeras situações novas, inusitadas, experiências e realidades que a gente estremece, que a gente assim fica assim preocupado, que a gente fala assim, olha, como que eu faço? Que jeito que eu faço? E é muito legal considerar que nesse mundo de Deus, dele querer colocar eu e você para fazer coisas realmente significativas, despertar a gente para falar assim, olha, eu vou deixar que Deus me coloque nesse gibi e participe do que Ele está fazendo no mundo e participe da história dele. Aí você fala assim, o que isso significa, André? Significa que eu vou ficar sentado, observando a história acontecer? Não se trata disso. Se trata dele te envolver ativamente e colocar você para ser um instrumento para que outras pessoas comecem a ter percepção de eternidade, percepção de perdão, de restauração, de arrependimento, de nova vida, da glória que é a pessoa bendita de Jesus. Ele está te chamando para isso. Ele está querendo te despertar para isso. Você percebeu, uau, a minha vida agora e a minha história vai tocar realidades e vidas que vão respingar em efeitos eternos. Essa é a história, esse é o gibizão do grande autor do mundo. E Amós é curioso, gente, por quê? Porque assim, se você pega todos os livros da Bíblia, desses nomes não muito conhecidos, ali depois daquilo que a gente chama os profetas maiores, que são os livrões da Bíblia, assim, de profetas que escrevem bastante, e fala que é profetas menores, quando a gente vai estudar, não porque eles sejam pequenininhos, mas porque os textos deles são pequenos. Então é um conjunto de 12 livros que vão contar para a gente, assim, a história. E você vai perceber nas profecias, nas advertências, o porquê o povo de Deus foi para o exílio. O porquê o povo de Deus não ouviu a voz de Deus. O que estava acontecendo? Por que eles foram sentenciados? Então, para o povo de Deus, ver essas histórias, essas profecias, mostra assim, olha, eles foram advertidos, eles cometeram esses erros, eles foram orientados e não respeitaram, e a consequência viu. Para as futuras gerações, esses textos significavam algo importante para a gente. Era mais ou menos como lá em casa. Lá em casa, eu não sei se aconteceu. A minha mãe teve um tempo que ela percebeu que ela não conseguia mais nos persuadir através da linguagem de que a gente deveria fazer as coisas do jeito certo. Então ela precisou
utilizar alguns instrumentos mais intensos, assim, para ficar mais contundente a argumentação. Só que assim, ela percebeu também, mesmo usando esses argumentos, de que a nossa memória era muito fraca. E vez por outra a gente esquecia. Então o que ela fez? Ela pegou aquele símbolo de instrução e deixou fixada na parede. E então, assim, conforme a gente passeava pela casa, via aquela... gente, era a espada... Nossa, vai ficar horrível isso gravado. Mas era a espada da She-Ra. O pessoal lembra do He-Man, lembra da She-Ra? E tinha uma espada, e a gente falava que era da She-Ra porque era da minha mãe. Era um brinquedo que era meu, mas era uma espada de plástico, aqueles plásticos duros, mas era duro mesmo, ele não, mesmo com bastante força, e ela desferindo os golpes contra aqueles que se opunham ao seu reinado, a espada não dobrava, gente. E aí, depois de um tempo, aquela espada ficou fixada num lugar, para quê? Para que fosse uma lembrança para todos os súditos, que era muito complicado infringir as leis da rainha. Então, conforme passeávamos pela cozinha e víamos aqueles símbolos de grandeza, de poder e de persuasão, a gente reconsiderava a nossa caminhada. Gente, eu estou brincando disso, mas esses textos, eles eram e foram para orientar o povo de Deus do seguinte: à medida que vocês vão contra a lei do Deus Criador, vai dar ruim. À medida que vocês, muito obrigado, Fernando, à medida que vocês desrespeitarem o Senhor, Ele julga, Ele adverte, Ele envia os seus profetas, Ele anuncia. E é curioso, você fala assim: André, como que era isso aí? Olha, gente, você vai entender. Eu vou começar com o capítulo 2 de Amós. Por quê? Porque vai dar para a gente uma percepção mais ou menos do que estava acontecendo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Aí você fala assim: o que eles estavam fazendo? Porque vendem o justo por dinheiro. Vendiam as pessoas. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Os tribunais estavam todos corrompidos e a justiça já não existia. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres, o caminho dos necessitados, e pervertem o caminho dos necessitados. Havia uma injustiça tremenda sendo infligida sobre os mais fracos, sobre quem não conseguia se defender, sobre quem não conseguia se socorrer. E não era só isso. O estilo de vida matrimonial, que deveria seguir as orientações das leis de Deus, tinha sido jogado para o alto. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Não foi para isso. O casamento é uma coisa linda. E o Deus Criador tinha instruções para como eles deveriam viver. Olha, eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, o tempo inteiro explorando e arrancando o máximo que podiam dos seus conterrâneos. No templo do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados, e nessa exploração toda, vivendo a vida religiosa. Aí o Senhor vem com uma série de sentenças sobre eles, e aí para você entender o contexto. O reino norte, aqui o livro de Amós, ele se situa no momento onde a dinastia de Davi havia caído. Por quê? Porque Salomão assumiu o trono e não seguiu as leis do Deus Criador. Deus falou assim: olha, em razão de você estar pervertendo o povo, não seguindo a minha lei, se distanciando de mim, o reino vai cair. Não vai cair na sua mão por amor a Davi, mas vai cair. Quando o filho dele, Roboão, veio, ele fez muito mais errado do que o seu próprio pai, e o que Deus tinha dito realmente aconteceu, o reino rompeu-se. O reino norte começou uma devassidão total, e se pretender muito mais poderoso, e se distanciou de Deus, começou a adorar ídolos que o Deus Criador tinha insistido com eles, para que eles não se dobrassem diante deles, e o estilo de vida, de corrupção, de maldade, de mentira, de exploração, de matança, começou a acontecer entre o povo. Deus, o que ele fez? O que esses livros vão mostrar? Que Deus constantemente enviava um profeta.
enviavam um profeta. O livro de Amós, ele é tão interessante, e dele saem algumas palavras que o pessoal às vezes conhece assim, textos isolados de Amós, mas vai lembrar mais ou menos que você tem algum tipo de familiaridade. Numa das profecias, falando sobre a relação de Deus com o próprio povo, e a gente usa esse texto para um monte de aplicação, Deus está dizendo para eles assim: será que dois andarão juntos se não tiverem de acordo? A gente usa esse texto para falar sobre a dinâmica, uma série de dinâmicas de vida, como é complexo, né? Num desacordo total as pessoas caminharem junto, e é verdade, isso é um princípio, mas o que Deus está falando assim: olha, eu não tenho como caminhar com vocês, se a vida que vocês vivem, os valores que vocês enaltecem, a prática que vocês estão vivendo, não tem nada a ver comigo, não tem como a gente caminhar junto. Tem outro texto de Amós que é muito legal mesmo. Antes de entrar no capítulo 7, que eu quero destacar para vocês, olha esse texto que você já deve ter ouvido. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. É muito bacana, os cristãos de longa data, o pessoal da igreja já ouviu esse texto diversas vezes, essa frase é muito contundente, e ali esse prepare-se para encontrar com seu Deus, não era um bom encontro, era encontrar com juízo, era encontrar com Deus que faria eles voltar aos propósitos que Deus tinha instruído. Mas, portanto, o que eu queria chamar a sua atenção é no capítulo 7. Por quê? Porque Amós começa a relatar uma série de visões, e aí a gente consegue pescar algumas coisas das quais faz parte da vida de Amós e que nos ajuda bastante. Olha que interessante, o Senhor mostra para ele algo, né? Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. Não posso mais ignorar o que fazem. Vem esse relato, Deus olha para a vida desse povo e vinha tolerando e tolerando e tolerando. E eu queria dizer o seguinte, assim, é muito específico, essa mensagem para o povo. Eu não posso mais ignorar as coisas erradas que eles fazem. Gente, se tem uma coisa substancial dos discípulos de Jesus, da comunidade do Senhor, entender que Deus não compactua com injustiça. Que Deus não compactua com corrupção, com mentira, com manipulação, com crueldade, não, com impureza. Ele não compactua. E assim, é comum o coração, foi comum durante os períodos bíblicos, é comum no coração humano as pessoas alimentarem aquela noção: não vai dar nada, está tudo bem. Algo na sua consciência te provoca, fala assim: está na hora de parar, está na hora de mudar, está na hora de deixar isso de lado, está na hora de alterar os passos. E é importante quando palavra do Senhor como essa chega para esse povo e chega para a gente: não posso mais ignorar. E isso é uma verdade para os nossos tempos também. Agora vem o que Deus fala: por quê? Os lugares altos de Isaac serão assolados. Isaac é uma linguagem para se referir ao povo de Israel. Os lugares altos serão assolados, lugares da adoração. E os santuários de Israel serão destruídos. O lugar que vocês adoram, os seus ambientes de culto serão destruídos. E eu me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão, que era a dinastia que agora estava no poder no Reino do Norte. Deus está dizendo assim para ele: eu vou destruir tudo. E depois a gente toma conhecimento que nos anos de 722 a.C., o Império Assírio vem, e é uma grande destruição e matança que ocorre, gente. Mas é impressionante que esse texto mostra para a gente que é Deus que está no controle da história. Que é Deus que conduz o seu povo. Muito embora Ele esteja usando uma nação para corrigir o seu povo, a palavra é assim: é Ele que ia levantar. Eu me levantarei. Eu me levantarei. E Ele colocou pessoas mesmo para se levantar. Agora, depois que o Amós entrega essa palavra, coisas acontecem. Olha só. Então Amazias, o sacerdote de Betel,
mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Então, um sacerdote. Betel ali agora tinha sido colocado como lugar da adoração, porque o reino norte não tinha um lugar como Jerusalém. Então, eles estabeleceram a capital do culto como se fosse Betel. E detalhe, esse sacerdote está lá. Gente, o sacerdote ouve as profecias e fala assim, tem coisas aqui que vai dar complicação. O que esse homem está falando vai dar problema. Porque num mundo de mentiras, falar a verdade é algo terrível. No mundo enganador, no mundo, numa realidade onde a gente está o tempo inteiro querendo caminhar contrário ao que Deus está se propondo, quando alguém chega para a gente e fala assim, ei, não deve ser assim. E daí o que acontece? O recado que dá. Olha o recado que o profeta dá. Amazias está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. Uma linguagem complicadíssima, uma linguagem que coloca, imagina, chega aos ouvidos do rei. Não chega assim, olha, ele está falando sobre o juízo de Deus em razão do padrão que a gente está vivendo. Não. Ele está conspirando, ele está estimulando uma rebelião. Ele está estimulando. Então chega tudo distorcido, o profeta fala, o sacerdote interpreta como quer e faz chegar aos ouvidos do rei do jeito que ele quer. Eu penso que essa, às vezes, é parte da dificuldade que nos acomete, gente. Quando a gente pensa em falar assim, poxa, eu vou me dispor a servir, eu vou me dispor a contribuir. Por quê? Porque não está no seu controle como as pessoas vão interpretar as suas ações, as suas iniciativas. É verdade. Olha, teve um sujeito, está muito bem arrumado, bonito demais, chegou aqui e me entregou esse copo de água. E não está no controle dele o que vão pensar. O Alisson pode estar pensando, nossa, mas o Fernando queria aparecer na filmagem hoje, né? Arrumou um jeitinho, pegou um copo de água e levou para lá. Enquanto outra pessoa pode estar falando, poxa, que legal. Ele percebeu que o André, descuidado que não levou a água como de costume, e ele está percebendo que o André vai ter sede, foi lá e pegou e ajudou. E não está no controle. O Fernando tem que fazer arriscando. Paciência, as coisas acontecem e é assim que é. Então, essa coisa de Deus te chamar para fazer algo, de Deus colocar algo para você fazer, de ter uma tarefa para você estar, desconsidera o que vai ser falado, porque não está no seu controle. Tenha apenas a atitude de falar assim, poxa, Deus está me chamando, eu vou fazer. Deus está me envolvendo, eu vou fazer. E quem se preocupa demais com o que vão pensar, o que vão falar, não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque sempre um tipo de interpretação diferente do que você queria vai estar correndo. E aí, paciência. O nosso Senhor é um exemplo disso, fazia o bem, expulsava demônios e as pessoas diziam, ele está possuído pelo príncipe dos demônios. Olha o jeito que interpretava as ações de Jesus. Então, não tenha, deixa eu dizer, isso paralisa você. Você que tem medo e receio sobre o que as pessoas vão pensar, você fica paralisado, porque fica na conta de que vão pensar. Olha, esquece o que vão pensar, considera o que Deus te falou. E Deus te falando e colocando no seu coração, toca o barco, está nas mãos dele. Acho que o grande ponto da vida, a gente fala assim, o que Deus está falando? O que Deus está pensando da sua caminhada? O que Deus está pensando da sua vida? Isso importa. E não é uma fala soberba, arrogante. Eu quero que pegue fogo a sua opinião. Não precisamos fazer assim. É só fazer. Detalhe. O sacerdote diz assim, e está falando para o rei, a terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. E isso era verdade. Olha, ele está dizendo exatamente o que o profeta disse, só que a interpretação é que ele estava gerando uma conspiração. Agora, olha que interessante o verso 12. O sacerdote sai e vai falar com o Amós.
E ele não chega para o Amós e fala assim, olha, eu sou um sacerdote, você é um profeta, tem discernimento da lei do Senhor, estou percebendo que você fala palavras sábias. Não. Chega para ele e fala assim, ó, saia daqui, vidente. Vidente era um jeito de usar, às vezes, uma palavra que substituía a ideia de profeta. Saia daqui. Que curioso, né? Porque assim, Deus nos envolve em algo, dá uma necessidade, dá um encaminhamento, você começa a fazer, e daí de repente, da pessoa que você imagina, para o contexto dele, é um sacerdote, aparentemente alguém que está interessado nas coisas de Deus, e ele está trazendo uma palavra de Deus. O que um sacerdote que talvez seja de Deus vai falar como um profeta de Deus? Continua, boa palavra. Não é isso que acontece. Da pessoa que deveria apoiar pelo conhecimento, pela consciência, pela noção, ele ouve, saia daqui. E essa jornada é comum nos projetos que Deus nos chama para se envolver. Nem todo mundo vai falar assim, uau, que bom que você está nessa, que bacana, seja bem-vindo, tem todo o meu apoio, vai. Não é assim. E aí o detalhe, olha a palavra de Amazias para ele, fuja para a terra de Judá e vai ganhar a vida por lá. Tem outra versão que fala assim, ó, vai conseguir o seu pão lá. Ele está insinuando assim, ó, você está querendo grana, você está querendo se viabilizar aqui. Então, ele num primeiro momento, ele fala assim, olha, rei, para o rei, ele diz assim, o homem está conspirando, vai dar ruim para o senhor, e o senhor precisa fazer alguma coisa com relação a esse profeta Amós. E agora para o Amós está dizendo assim, você é um interesseiro. Você é um interesseiro, você só está querendo correr atrás do seu sustento, você está querendo algo para você mesmo, você está defendendo causa própria. Uau! E aí? O que a gente fala? Vai lá para ajudar, lá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Dá toda a carteirada lá. Agora eu quero chamar a sua atenção para a resposta. Porque é na resposta de Amós que Deus nos abençoa demais para as situações da vida. E eu queria pensar as situações da vida, porque você está pensando assim, poxa, é um projeto, André? Não, às vezes é a sua própria vida. É a sua própria vida que você desiste dela. São as suas próprias responsabilidades que você se vê pressionado, pressionada, e é sufocado. Mas também dá para extrapolar isso e considerar no próprio agir de Deus com relação aos projetos de eternidade e de comunidade de fé. Por quê? Porque Amós vai responder e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros ou figos. Gente, que resposta é essa? O que Amós está falando? Eu não sou profeta. Ele falou assim, olha, essa não é a minha profissão. Esse não é o meu ganha-pão. Eu não sou da escola, eu não fui treinado para isso, essa não é a minha jornada. O meu histórico, em outras palavras, para quem está tentando entender o mover de Deus, como Deus faz as coisas, não é de alguém experiente, não é alguém talhado para o negócio, não é alguém que assim foi forjado para isso, não, eu não sou essa pessoa. E é muito bacana olhar para Amós e perceber a nossa própria vida, porque em várias coisas na nossa própria vida a gente fala assim, olha, eu não tive uma escola para ter que fazer isso que eu tenho que fazer. Eu não passei por uma formação que me habilitasse para fazer exatamente o que eu tenho que fazer nesse exato momento da minha vida. O que eu faço? Olha para Amós. Olha para Amós, porque ele, em outra palavra, ele está dizendo assim para o profeta, ei, eu sou da roça. Eu sou da roça, esquece esse negócio de ganhar pão em Judá, eu não vivo disso, esse não é o meu negócio. Então, o que você diz para a gente, Amós? Essa é a palavra. Isso é maravilhoso que vem agora. Mas o Senhor, eu acho que é o que todos nós precisamos para a nossa caminhada. É ter a percepção de que quem direcionou a nossa vida para o exato momento daquilo que a gente está vivendo é o Senhor. O Senhor, de algum jeito, a sua vida, os seus erros, os erros dos outros, as suas escolhas, as suas definições, te encaminharam exatamente para esse momento. E diante de toda adversidade, de toda oposição, de toda dificuldade, eu e você precisamos dessa palavra, mas o Senhor.
O que o Senhor fez, Amós? O Senhor me tirou do trabalho da roça e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Que gostoso essa consciência. Deus me trouxe a esse exato momento. Deus me trouxe a essa realidade. Deus construiu toda essa configuração a despeito de minha total inabilidade e preparo para esse momento da vida. Deus me trouxe até aqui. Que delícia! E aí eu volto a como eu comecei essa palavra, lembrando o seguinte: olha, por que é delicioso você perceber que o chamado de Jesus é o chamado primeiro, para você entender o gibizão. Desculpa a palavra do gibizão, mas como eu usei ela no início, eu vou continuar com a metáfora, com total respeito. Eu estou falando da grande verdade do mundo, da grande história, da verdadeira história do mundo, a verdadeira história que a Bíblia conta para a gente, que o livro de Deus, que é a história do mundo, como isso começou, como deu tudo errado, e como Deus está arrumando, e como Deus vai arrumar o final. Essa é a grande história e está na Bíblia. E Deus, quando apresenta-se para nós, nas nossas micro-histórias, é para apresentar essa grande história, mas não é só para você assim, ó, conheça a grande história. Você vai conhecer, você é convidado a conhecer. Hoje, um pouco mais, você está conhecendo, mas Ele não está falando só isso. Ele está falando assim, ó, participe da história, porque a história não se encerrou, eu estou construindo ela, eu estou edificando o meu povo, eu estou chamando o meu povo para viver os meus valores, os valores do reino, para que outros filhos sejam ajuntados nesse povo e para que o grande dia chegue onde toda a realidade será restaurada e os meus filhos viverão comigo para todo sempre. Essa é a história, e nesse caminho é muito delicioso a hora que você se dá conta, peraí, epa, entrei no guarda-roupa e agora estou em Nárnia. Agora vale até a pena você assistir o filme de novo. Ei, o que é isso? É conversão. É quando você sai desse mundo que está todo mundo alheio à realidade de Deus, entra no mundo de Deus. E aí quando você entra no mundo de Deus, você começa a entender: Ele me tirou de determinada situação, Ele me colocou aqui agora, e Ele me diz para viver de determinada forma, viver de determinado jeito. Em Amós, Ele está dizendo: vá e profetize. Para alguns de nós, Ele está dizendo: vá lá e seja o profissional mais excelente que você possa ser. Para alguns de nós, Ele está falando: volta para sua casa e seja o marido mais dedicado que você tem que ser. Para alguns de nós, Ele está falando: seja uma mãe responsável. Para outros de nós, Ele está falando: seja um jovem dedicado nos estudos, um adolescente comprometido, porque eu estou escrevendo a minha história e quero revelar a minha vida a outros tantos que eu quero chamar para essa história. E aí, quando você vê no meio do bolo da realidade da vida, onde tem oposição, onde tem pressão, onde tem dificuldade, você vai entender: Deus me trouxe aqui. Deus está construindo uma história na minha vida, eu estou participando da história dele, ele está escrevendo as páginas do livro sagrado onde Jesus é glorificado, e isso é extraordinário. É tão delicioso quando ele te desloca da consciência de que a sua história é pagar boleto, voltar para casa, correr atrás das coisas que o mundo inteiro está dizendo para você correr atrás, e você entende: não, peraí, estou participando da história dele, do nome de Jesus. E aí a coisa começa a ficar de um jeito que ele começa a te surpreender com casos. E aí o Amós fala assim, eu já vou contar um caso para vocês. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor, você diz: não profetize contra Israel, nem fala contra a casa de Isaac. Gente, aí vem uma palavra de Amós pro sacerdote que é terrível, mas eu não vou ler, você vai ter que ler na sua casa, vai ficar curioso e curiosa. O detalhe é que a profecia é lançada, por um tempo passa e o juízo de Deus vem. É muito gostoso essa coisa de participar do que Deus está fazendo no mundo e de entender que a história não é minha e não é a sua história, é a história dele, e a gente está entrando no gibi para participar da história. Essa semana a gente estava numa conferência que é uma delícia, que é espetacular, que vocês perderam muito. Foi muito bom, muito especial para o meu coração e para o coração de várias pessoas com quem eu conversei. Ano que vem tem mais, me pergunte como pode participar, que eu te dou as dicas. No último dia, junto com os amigos, pastores e líderes, a gente foi para o
a última refeição, acessamos um shopping lá em São Paulo. E no caminho do shopping, a gente parou para ver uma lojinha. Tinha um tanto de negócio bonitinho assim, arrumadinho. Daí eu fui descobrir que era uma loja de biscoito. E vendedores dedicados já se lançam, né? Olha, experimenta, experimenta. E provocou um dos amigos que ele experimentasse o biscoito. E no momento que foi feita a provocação, eu conversava com uma outra pessoa sobre um livro que eu estou lendo, A Arte da Persuasão. E daí eu fiz um comentário que a ação da vendedora era exatamente a ilustração de um conceito do livro. E a gente começou a conversar. E ela, não satisfeita com a abordagem atrás do balcão, ela saiu, deu a volta e começou a conversar com esse amigo. E esse amigo muito descarado, uma pessoa fantástica, ele disse assim: eu não vou experimentar, porque se eu experimentar, você vai querer que eu compre, e eu vou ficar constrangido a comprar, e eu não tenho dinheiro para comprar, então eu não vou experimentar. Foi muito assim, sabe, honesto, muito nesse sentido que eu falo que ele é cara de pau, e falou, não tem dinheiro, então eu não vou experimentar. E ela caiu na maluquice de falar assim: não precisa comprar, só experimenta. E ele falou assim: então eu vou experimentar. Aí todo mundo foi no embalo, né? Ele vai experimentar, eu vou experimentar. Daí ela voltou. Ela voltou Mas, gente, eu trabalhei, acho que vários de vocês sabem, eu trabalhei no ambiente comercial por 9 anos. E eu treinava vendedores, treinava a equipe para abordagem, estudei um bocado, aprendi alguma coisa. E eu fiquei chocado com o nível e a qualidade da apresentação dela. E ela foi apresentando o produto e falando das coisas dos biscoitos, do componente, com um sorriso, com um trato, com gentileza, que foi um nível de constrangimento assim, que assim, eu consciente assim, ninguém aqui, os quebrados aqui, ninguém vai comprar aquele biscoito, porque aquele biscoito dentro do shopping, ele fica numa inflação de um jeito absurdo, muito caro o tal do biscoito. E pronto, a gente estava naquele momento, só que o autor da grande história está escrevendo histórias mesmo com biscoito. Um determinado momento, uma pessoa ali falou assim para essa moça: sabe por que você está apresentando esse produto com tanta excelência, com tanto encanto, e está todo mundo aqui bobo de ver você falar desse jeito? É porque a gente foi feito para algo grandioso, para algo lindo. Sabe por que todo mundo que prova esse biscoito tão gostoso fica assim com aquela coisa de oh, que coisa extraordinária, que coisa deliciosa? Sabe por que a sua simpatia cativa tudo a gente aqui? É porque tem alguém que nos fez para algo extraordinário, para algo excelente. E essa pessoa, ela te ama. Ela te ama e ela está muito interessada em você. Gente, conforme essa pessoa falava para a moça, o olho dela se encheu e ela disse assim, depois no término da fala: essa semana é a segunda pessoa que fala para mim disso. Daí um dos amigos falou assim: olha, eu acho que isso quer dizer muita coisa. A conversa se encerrou com todo mundo agradecendo, abraçando a vendedora, num ambiente assim de muita emoção, e toda aquela galera saindo, se perguntando assim: o que aconteceu nessa loja? A explicação é uma só. O autor da história, o dono do gibizão, está querendo chamar mais uma para entrar na história e conhecê-lo. E fez com aqueles líderes num final de conferência, despretensiosamente, morrendo de vergonha porque não tinha dinheiro para comprar biscoito. Deus estava escrevendo uma história no coração de uma moça, se chama Rebeca. Vamos orar pela Rebeca hoje. Tem outra Rebeca aqui, filha da Márcia e tia da Isabela. É Deus. Olha, aí você fala assim: André, qual é a sua sensação? A sensação extraordinária, que Deus me fez passear pelo shopping e dar chance de perceber e ver Ele fazendo, e assim, estava nítido, sabe aqueles momentos Nárnia assim, assim, ó, aqui entramos agora, Ele apareceu, Ele fez, Ele escreveu. Deixa eu falar para você, é para nós, é para você, é para mim. O que Deus está te chamando para fazer? O que Deus está colocando diante de você e você está dando um monte de desculpas, talvez uma das desculpas seja: eu sou inexperiente, eu não tenho condições. Olha, o Amós era só alguém da roça,
e Deus colocou ele numa das cidades mais importantes daquele mundo antigo, para dizer para as pessoas mais importantes que Deus estava fazendo história. Que tal? Que tal você falar assim: eu estou aqui, eu quero participar da história, eu quero ser mais consciente, eu quero me envolver. Que tal? Eu quero dizer para Deus. Esse mês a gente vai considerar muito isso, e é uma delícia. Como eu comecei dizendo assim, olha, para muita gente, a vida é comer, trabalhar e dormir. E fica aquela sensação de falta de significado, falta de motivo, falta de causa, falta de nobreza, falta de algo maior, falta de um sonho. Por quê? Porque discípulos de Jesus vivem isso só por um motivo. Porque não decidiram falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. É isso. Fala para você ver. Você vai ver que delícia. Que delícia Ele envolver você em episódios dos mais fantásticos, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações e quem sabe também, por que não, nos serviços da comunidade de fé. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por poder aqui cantar e ter diante de nós, no momento que cantamos, a percepção de que o Senhor é um castelo forte, de que o Senhor é digno, e digno é o Cordeiro de receber toda a nossa adoração. E que delícia, Senhor, saber que o Senhor continua escrevendo a história, chamando pessoas para se envolver. Dá para a gente aqui um livro que mostra que não adianta as pessoas quererem esconder a realidade do Senhor. O Senhor não deixa. O Senhor é soberano, o Senhor corrige, o Senhor julga. E o Senhor chamou Amós para essa história tão difícil. Ó Deus, a gente quer dizer ao Senhor, queremos levar mais a Tua convocação a sério. Queremos, Senhor, nos preocupar menos com o que vão dizer sobre nós. Queremos, Senhor, falar do Teu nome sem receio, sem medo de pensarmos que somos fanáticos, de que somos doidos, de que, Senhor Deus, as pessoas queiram, Senhor, explicar e interpretar os nossos atos. Qualquer jeito, Senhor, está nas mãos do Senhor. Nós queremos participar da Sua história. Nós queremos, Deus, participar dessa grande, Senhor, história de redenção que o Senhor está proporcionando. Então envolva os Teus filhos, nos envolva nesse grande trabalho e dá, Senhor, sentido, dá sonhos, dá aspirações para projetos que o Senhor está colocando cada um aqui. Oramos assim, Deus, com boa expectativa, com anseio de ter uma semana marcada, Senhor, por realidades lindas do Senhor. Não deixa a gente se acovardar. Não deixa, ainda que a gente possa dizer: sou da roça, que o Senhor faça. E como o Senhor disse para Moisés, é o Senhor quem fez a boca de um homem. É o Senhor quem faz um homem ver. É o Senhor. Se o Senhor está nos mandando e nos chamando e nos comissionando, Senhor, a gente quer dizer: eis-nos aqui. Senhor, perdoa os nossos pecados, endireita as nossas veredas e usa-nos para a glória do Teu nome e para que outros Te conheçam. Oramos em especial aqui pela vida da Rebeca, Senhor. Oramos para que essa moça ali de São Paulo, com aquelas lágrimas nos olhos, com os olhos cheios de água, ela entenda, Senhor, a glória que é o Teu nome, o Deus Criador, Redentor, o perdão do Senhor para a vida dela, para que ela também faça parte dessa história e, usada pelo Senhor, possa usar o trabalho, a vida, os dons, os talentos, para que outras pessoas percebam que há um Deus Criador, vivo, poderoso, e que está operando a sua obra nesse mundo, e um dia consumará toda a história com restauração plena. Oramos assim, agradecidos, no nome precioso do nosso Salvador, Jesus. Amém. Quanto ao mais que o grande amor do Deus soberano e onipotente, a graça do Cordeiro, do Senhor Jesus, a doce presença e as consolações ternas do Santo Espírito repouse sobre todo esse povo que participa da verdadeira história, que está dentro desse grande gibizão, esperando o Redentor, mas trabalhando para Ele enquanto Ele não vem, hoje e sempre. Amém.